Boa tarde, meu amigo, minha amiga. Eu sou Eduardo Favro e hoje teremos uma aula de cálculo 2 para a turma de Engenharia de Agrimensura e Cartográfica. Vamos lá? Aí, melhorou. Então, minha ideia seria começar com revisão da regra da cadeia, ver as principais formas de derivar, fazer alguns exemplos para rever as derivadas de funções básicas, para na próxima semana a gente começar a matéria de cálculo 2 em si. Tudo bem? Vamos ver. Vocês conseguem derivar essa função? O que dá? Não estamos vendo sua tela, professor. Não tá vendo minha tela? Uai, peraí. Agora apareceu? Agora sim. Então, vamos começar. Quero calcular a derivada de 5x ao cubo menos 2x menos 7. O que dá essa derivada? Alguém? Ninguém lembra disso? Alô? Então, primeira regra do expoente, não é? A gente faz o 3, passa multiplicando 5, dá 15, x, eu tiro 1 do expoente, fica 2, menos 2 vezes a derivada de x, que é 1, e a derivada de 7 é 0. Concordam? Concordo. Então, vamos lá. Derivada disso, o que eu faço para poder derivar? Eu sei derivar x elevado a alguma coisa, não é? Raiz de x eu não consigo derivar. Então eu troco raiz de x por raiz de x é x elevado a quanto? Alguém? Vamos participar, gente. É x elevado a meio menos x elevado a 1 sobre x ao quadrado é a mesma coisa que x elevado a menos 2. Então eu faço a derivada, g' de x é meio, que é o meu expoente, x elevado a meio menos 1 menos 2, que é o expoente, vezes x a menos 2 menos 1. Então fica g' de x é meio, x, meio menos 1, menos meio, menos com menos mais 2, x elevado a menos 3. Veio na raiz de 1 sobre x ao quadrado, eu devolvo do mesmo jeito. Então fica g' de x
igual a 1 sobre 2, 1 sobre o menos significa que vai para o denominador e o meio significa que é raiz de x. Mais 2x a menos 3 significa que é dividido por x ao cubo. Tranquilo até aqui? Tá indo. Alguém tem dúvida? Fala que a gente já conversa. Se eu tiver 3x menos 2 elevado à sexta, o que eu faço? Sabe o que eu vou falar hoje, gente? Vamos participar também. Tá todo mundo ouvindo, acompanhando, pelo menos? Tá, tô ouvindo. Dá para ver tranquilo a imagem que eu estou escrevendo? Sim, tá perfeito. Perfeito, ok. Continuamos. Aqui eu vou ter que fazer uma regra da cadeia. Então eu vou chamar isso aqui de quê? Posso chamar isso aqui de U. Então meu Y fica... Não é possível. Estou apanhando aqui do software. Então fica U a sexta. Se meu y é U a sexta, eu posso calcular a derivada disso. Derivada de y em relação a U é o que? 6U a quinta. Quem que é meu U? Meu U é 3x menos 2. Posso calcular a derivada de U em relação a x, dá o que? 3. Certo? O que a regra da cadeia fala? Que a derivada de y em relação a x é quem? É a derivada de y em relação a u vezes a derivada de u em relação a x. Então essa aqui é a regra da cadeia. Então a gente pode calcular, a gente já calculou a derivada de y em relação a u, calculou a derivada de u em relação a x. A gente pode calcular a derivada de y em relação a x. Então a derivada de y em relação a x, derivada de y em relação a u, a gente calculou é 6u a quinta, vezes a derivada de u em relação a x, que é 3. 3 vezes 6, 18. Quem que é meu u?
Meu u é 3x menos 2. O u tá à quinta, então fica 3x menos 2 elevado à quinta. Vocês conseguiriam fazer isso sozinho ou não? Depois de uma revisãozinha até que... Até que vai. Então vocês vão calcular a derivada, deixa eu fazer umas aqui. Y igual a 5x menos 7 elevado a nona. Y igual a 3x ao quadrado mais 2 a sétima. Y igual a seno de x mais 1 elevado à quinta. Aí vocês fazem isso depois que terminar a aula. Aí eu vou passando exemplos e cada exemplo eu vou deixar algum exercício para vocês fazerem em casa. Tranquilo? Tranquilo. Y igual a, vamos ver, cosseno 3x a quarta menos 2x. Essa também é pela regra da cadeia. O que eu posso fazer? Eu posso chamar o 3x a quarta menos 2x de u. Então, meu y vai ficar cosseno de u e meu u vai ficar 3x a quarta menos 2x. A regra da cadeia fala que a derivada de y em relação a x é quem? Derivada de y em relação a u vezes a derivada de u em relação a x. Então, tem que calcular a derivada de y em relação a u. Derivada de y em relação a u é... derivada do cosseno é menos seno de u. E a derivada de u em relação a x, a derivada de 3x ao quadrado, a quarta é 12x ao cubo menos 2. Então, é só substituir aqui. Vai dar o quê? Derivada de y em relação a u é menos seno de u. E a derivada de u em relação a x, a gente já calculou, é 12x ao cubo menos 2. Como está multiplicando, tem que colocar dentro do parênteses. Então, minha derivada de y em relação a x derivada de y em relação a x é o que? Geralmente eu escrevo os termos que estavam fora do seno antes, dá menos 12x ao cubo mais 2 multiplicado por seno de u. Quem que é meu u? Meu u é 3x a quarta menos 2x. Alguém não conseguiu entender? Se conseguiram acompanhar? Alô?
Consegui acompanhar. Bom. Alguém ficou com dúvida? Então eu vou fazer mais um exemplo e depois eu deixo exercícios. Eu só volto lá um pouquinho para mim, por favor, no finalzinho. Isso. Obrigado. Alguma dúvida? Não, era só um pedaço que faltou para eu terminar aqui, mas consegui. Obrigado. De nada. Agora eu quero calcular a derivada de 7 ln de 3t ao quadrado mais t menos 1. De novo, regra da cadeia, eu posso chamar quem de u. Quem está dentro do ln. Certo? Então, meu y é o ln de u e meu u é 3t ao quadrado. Aqui eu esqueci do 7. Meu y é 7 ln de u. Então é 7 ln de u. O meu u é 3t ao quadrado mais t mais 1. Vou escrever a regra da cadeia de novo. Derivada de y. Agora em relação a t, não é em relação a x. É a derivada de y em relação à nova variável que eu coloquei. Vezes a derivada de u em relação a t. Então, eu vou calcular a derivada de y em relação a u. É 7 vezes a derivada do ln. Quem que é a derivada do ln é 1 sobre. Então, posso reescrever como 7 sobre u. Posso calcular a derivada de u em relação a t. A derivada de u em relação a t é 6t mais 1. Então, minha derivada de y em relação a t é só reescrever. Quem que é a derivada de y em relação a u? É 7 sobre u, vezes a derivada de u em relação a t é 6t mais 1. Reescrevendo, derivada de u em relação a t é 7, 6t mais 1 dividido pelo meu u. Meu u é 3t ao quadrado mais t mais 1. Tranquilo, gente? Alguma dúvida nisso? Deixa. Então é sempre assim, eu pego quem está lá dentro, chamo de u e calculo pela regra da cadeia. Vou voltar para cá.
colocar número 1, 2, 3 e exercícios. Y é tangente de elevado a x menos 7x. Y é ln de 3x ao quadrado menos 2x menos 1. Esse é o 5. Colocar o 6. Y é... Quem que é o y? Exponencial de x ao quadrado mais 3x. 8. Y igual a 7. 7 seno de 3x menos ln de x. Acho que dá para vocês fazerem esses. Esse aqui foi o E. Querem que eu dou um tempo para vocês copiarem ou depois vocês pegam o PDF? Você vai disponibilizar um PDF da aula? Tudo que eu estou escrevendo eu vou gerar um PDF e disponibilizo. Ah, não, então a gente pode andar, então. Vamos ganhar tempo, né? E... F. Y é seno ao cubo de x. O que eu tenho que fazer para derivar? Eu posso reescrever seno ao cubo de x como seno de x entre parênteses. Eu tô aqui para ir no meio. Elevado ao cubo. Agora é mais fácil ver quem é meu u. Meu u é o seno de x. Então, meu y é o ao cubo. Meu u é seno de x. Calculo as derivadas para usar na regra da cadeia. Dy dx é 3u ao quadrado. E meu du sobre dx é derivada do seno é cosseno de x. Mais. Aí a Jaiane perguntou se eu vou deixar disponibilizada a gravação. Vou deixar disponibilizado. Espero que dê certo. Da última vez da geologia ficou sem os áudios dos alunos, mas eu creio que nessa vai ficar todos os áudios. Então, vamos voltar para cá. Eu
tinha meu y era seno ao cubo. Eu quero calcular a derivada de y em relação a x. Derivada de y em relação a x é derivada de y em relação a u vezes a derivada de u em relação a x. dy sobre du é 3u ao quadrado. E a derivada de 1 em relação a x é cosseno de x. Então, posso escrever derivada de y em relação a x é 3. Quem que é meu u? Meu u é seno, então fica seno ao quadrado de x vezes cosseno de x. Tranquilinho esse? Alguma dúvida? Por enquanto tá tranquilo. Ok. Fazer esse y é tangente à quarta de t, então eu faço igual ao anterior. Pego a tangente de t e elevo a quarta. Então o que está dentro do a quarta eu chamo de u. Então fica meu y é u a quarta, meu u é tangente de t. Se y é u a quarta, a derivada de y em relação a t é 3. Não, 3 não, né? É 4t ao cubo. E a derivada da tangente, derivada de u em relação a t é secante ao quadrado de t. Então, a minha derivada de y em relação a t, a derivada de y em relação a u, vezes a derivada de u em relação. Substituo. A primeira é 4t ao cubo, a segunda é secante ao quadrado de t. Então, posso reescrever, derivada de y em relação a x é 4. Eu fiz alguma coisa errada aqui. Que eu fiz aqui era a derivada de y em relação a u. Derivada de y em relação a u é u ao cubo, não é isso? Então aqui também eu troco t ao cubo por u ao cubo. Então quem que é meu u? Meu u é tangente. Então fica tangente ao cubo de t vezes secante ao quadrado de t. Tranquilinho essa, bem parecido com o anterior. Passamos conseguiram acompanhar este? Alguma dúvida?
ninguém falar nada, eu vou para frente. 8. Tudo ok. Então, meu y é cosseno a sétima de x. Meu y é 7 seno a quarta de x. Trocar um pouco a variável. Meu y é 14 ln a quinta de x. Vamos trocar o x. Vou colocar um t. Colocar aqui meu u é 3 ln de t mais 7t ao quadrado mais 2 seno de t, tudo isso elevado à décima. Então vocês tentam fazer mais esses 4 exercícios. Esse aqui foi o G. Ô Eduardo, Oi. esses exercícios que você está passando, a gente vai devolver resolvido para você ou só para a gente treinar mesmo? Não, pra vocês treinar hoje antes de dormir. Pra Tá. fixar fixar melhor. Quando você vê o exercício, você vê a teoria e faz o exercício, você consegue gravar melhor se você fizer no mesmo dia. Porque o Certo, cérebro, então entendi. o cérebro entende que isso é importante, porque você viu mais de uma vez, então ele grava melhor. Por isso que eu tô deixando esse exercício para vocês fazerem. Viu? Aí qualquer dúvida que tiver no exercício, pode tirar ela a aula que vem? Ou Pode ser, no pode WhatsApp? mandar. Pode ser pelo WhatsApp. Acho que eu creio que dá para conversar pelo Teams também, mas eu ainda não consegui. Se vocês conseguirem, a gente faz tudo pelo Teams, senão vai pelo WhatsApp mesmo. Viu? Certo, então. Agora é o G, né? Não, H. Isso, H. H. G. H. Y é raiz quarta da secante de x. Isto. Então, o que eu faço? Eu chamo a secante de u. E fica y
é a raiz quarta de U. Eu não consigo derivar a raiz quarta de U. Eu escrevo U elevado a 1/4. Meu U é secante de x. Então eu posso calcular as derivadas agora. A derivada de y em relação a U é o que? 1/4 de U elevado a 1/4 menos 1. E dá o que? 1/4 U elevado a menos 3/4. E eu vou calcular a derivada do U. Derivada de U em relação a x. Derivada da secante é o que? É secante de x vezes a tangente de x. Eu junto os dois utilizando a regra da cadeia. Derivada de U em relação a x é igual a derivada... Derivada de y em relação a x, a derivada de y em relação a u, vezes a derivada de u em relação a x. Eu copio. Derivada de y em relação a u deu 1/4 u elevado a menos 3/2 vezes a derivada de u em relação a x, que é secante de x vezes tangente de x. Escrevendo, derivada de y em relação a x é 1/4 secante de x vezes tangente de x, u a menos 3/2. Não é 3/2, é? Não, é 3/4. Certo? Que está aqui, ó, derivada de y em relação a u é u elevado a menos 3/4. Então, vou apagar esse 2 e colocar 1/4. O negativo significa que vai no denominador. Quem que é u? U é secante. O 3 significa que a secante é o cubo. E o 4 significa que é uma raiz quarta. Ficou feio. Acho que eu vou reescrever isso aqui de novo. 1/4 secante de x vezes tangente de x vezes secante de x a menos 3/4. Acho que assim fica melhor, não fica? Eu tenho uma secante aqui, eu posso juntar elas. Fica a derivada de y em relação a x é 1/4 secante 1 menos 3/4, fica secante elevado a 1/4. O que eu estou fazendo de errado? Não, está certo. Secante de x vezes a tangente de x. Então, eu tinha secante elevado a 1/4, continua uma raiz. Passando a secante a 1/4 para a raiz, fica 1/4 raiz de secante de x vezes tangente de x. Acho que ficou mais feio do que eu esperava, mas acho que está razoável. Dúvidas? Alguma dúvida, gente?
Posso ir pra frente? Só um minuto, professor. Tá. Beleza. Eduardo, Oi. na derivada de y em relação a x, no segundo modo que você escreveu, se eu deixar ele só assim, ele fica incompleto? Ou é bom fazer igual você fez no final? Você fala aqui? Não, na linha de baixo, depois do igual. Desse ou do próximo? Do Do primeiro? próximo, Do segundo do igual? segundo, esse. É. Ah, porque aqui tem uma secante, aqui também tem secante. O certo é juntar elas. Ah, entendi. Achava que podia deixar assim. Não, fica mais completo e depois passar para raiz. O problema veio como raiz, não foi? Que era a raiz quarta de secante. Foi. Você devolve o problema na forma de raiz também. Ah, tá, entendi. Por causa que eu não tava vendo. Isso aqui em cima. Y é raiz quarta de secante de x. Eduardo, você rola um pouco mais para baixo para eu ver? Mais um pouco. Aí deu certo. No caso, o último resultado ficou raiz. E o 1/4 lá ficou só raiz de secante de x? Peraí. Eu esqueci de colocar o 4 aqui na raiz. Raiz quarta. Raiz quarta de secante de x. Era isso? Tua dúvida? Isso. É, raiz quarta. Posso ir pra frente? Pode.
F12. F12. Deixar alguns exercícios aqui. Primeiro é seno de x, né? Isso. Raiz cúbica de seno de x. O segundo é 4 raiz quinta de tangente de x mais x ao quadrado. E o terceiro é 17 ln de x mais x ao cubo. Aí. Razoável. O exercício I, o Y é 16 sobre 3x menos 2 a quinta. O que eu posso fazer? Eu posso chamar o 3x menos 2 de U. Daí fica y igual a 16 sobre u à quinta. E u à quinta eu posso escrever 16 u elevado a menos 5. Está no denominador, passa para o numerador com o sinal negativo. E meu u é 3x menos 2. Calculo essas duas derivadas. Derivada de y em relação a u é menos 5 vezes 16 dá menos 80, u a menos 5 menos 1, menos 6. E a derivada de u em relação a x é 3. Juntando pela regra da cadeia, a derivada de y em relação a x, a derivada de y em relação a u, vezes a derivada de u em relação a x, derivada de y em relação a u é menos 80 u a menos 6, vezes a derivada de u em relação a x, 3. Então, a minha derivada de y em relação a x, 80 vezes 3, 240, então menos 240, quem que é u? Opa, acho que eu vou apagar aqui. Tem um sinal de menos, tem um traço de fração, 80 vezes 3 dá 240, u a sexta vai para o denominador, u é 3x menos 2 elevado a sexta.
E pronto. Esse foi mais tranquilo. Alguma dúvida? Alô? Isso foi mais tranquilo. Posso para frente? Querem terminar de copiar? Pode. E... J. Y é x vezes raiz de x ao quadrado mais 2. Esse já complica um pouco. Vocês lembram da regra da cadeia? Não, a regra da cadeia não, a regra do produto. Aquela derivada da primeira vezes a segunda, mais a segunda vezes mais a primeira vezes a derivada da segunda? Perfeito. Vou reescrever ela. Eu tenho AF vezes AG. Eu derivo a derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, eu vou chamar o primeiro o x de f e a raiz de g. Eu vou calcular as derivadas deles separadamente. Então, meu f de x é quem? Meu f de x é x. Calcular a derivada disso é fácil, né? F' de x é 1. Meu g de x é quem? Raiz quadrada de x ao quadrado mais 2. Eu vou ter que usar uma outra variável u. Então, meu g é raiz quadrada de u. Calcula a derivada de g em relação a x. Quem que é raiz de u? Raiz de u é u elevado a meio. A derivada de u elevado a meio é meio u elevado a meio menos 1. Então, dá meio u elevado a menos meio. O que é isso? Isso é 1 sobre 2. O menos está no denominador. E o meio significa que está dentro de uma raiz quadrada. Então, essa é a derivada de g em relação a u. Eu escrevi em relação a x, mas é em relação a u. Eu vou reescrever aqui, derivada de g em relação a u. Quem que é meu u? Meu u é x ao quadrado mais 2
x ao quadrado mais 2. Eu vou calcular a derivada de u em relação a x é 2x. Agora eu junto com a regra da cadeia, derivada de g em relação a x, e derivada de g em relação a u vezes a derivada de u em relação a x. Derivada de g em relação a u deu 1 sobre 2 raiz de u, e a derivada de u em relação a x deu 2x. Cancelo um 2 com outro 2, 2 raiz de u. Quem que é u? U é x ao quadrado mais 2. Esse aqui também é meu g' de x. Vamos juntar tudo que a gente calculou e reescrever de novo, que eu acho que fica mais fácil vocês entenderem. Então, meu g de x era x raiz quadrada de x ao quadrado mais 2. O primeiro eu chamei de f, o segundo de g. Meu f' de x era 1 e meu g' de x, eu acabei de calcular, era x dividido por x ao quadrado mais 2 dentro da raiz. Então, quem quer... Não era g, era outra função. Era y, não era isso? Isso. Então, resumindo, temos isso. Então, quem quer y' de x? Não é derivada do primeiro, que é 1, vezes o segundo, que é x ao quadrado mais 2 dentro da raiz, mais o primeiro, vezes a derivada do segundo, que é x dividido pela raiz quadrada de x ao quadrado mais 2. Meu y' de x é x ao quadrado mais 2 dentro da raiz, mais x ao quadrado, um x vezes outro x fica x ao quadrado, dividido por x ao quadrado mais 2 dentro da raiz. É isso, calculei essa derivada. Alguma dúvida? Tudo bem, gente? Acharam muito difícil ou tá razoável? Alô? Tá razoável. Razoável, então. Acho que é bom deixar uns exercícios para vocês. Vamos ver, eu fiz até qual?
Fiz até o 15. 15. Então eu vou deixar mais 4 exercícios. Primeiro é igual que a gente fez, só que um pouco mais difícil. O segundo troca por ln. E o último, que é essas ln de t ao quadrado. Tanto ln como t ao quadrado quanto a raiz, eu vou ter que usar a regra da cadeia nos dois. Certo? Posso para frente? Pode. J. Fazer esse também é bem simples. Cosseno de raiz de x. Quem que é meu u? Meu u é a raiz de x. Então meu y é cosseno de u e meu u é raiz de x ou x elevado a meio. A derivada de y em relação a u é menos seno de u, e a derivada de u em relação a x é meio u, fazendo as contas já dá menos meio elevado a meio, ou 1 sobre 2 raiz de x. Esse u igual a raiz de x a gente já tinha calculado, acho que uma ou duas vezes ele, eu fiz bem rápido aqui. Então, derivada de y em relação a x é a derivada de y em relação a u
vezes a derivada de u em relação a x, substituo menos seno de u vezes 1 sobre raiz de x. Meu dy sobre dx menos seno de u. U é raiz de x, seno raiz de x dividido por 2 raiz de x. E acabou. Gostaram desse? Tranquilinho? Posso ir para frente? Alô? Só um instante. Pronto. Isto. Para complicar um pouco da vida, vou colocar uma regra da cadeia um pouco mais elaborada. Geralmente a gente chamaria o que está dentro do cosseno de u, não é? Então ficaria y igual a cosseno de u. O meu u é ln do x ao quadrado mais 3. Eu também não sei calcular essa derivada. Então eu chamo que está dentro do ln de t. Então meu u é ln de t e o meu t é x ao quadrado mais 3. Aqui ficou faltando u, y ln do cosseno de u ln de t, e o t é x ao quadrado mais 3. Eu posso derivar cada um deles. Derivada de y em relação a u é menos cosseno de u. A derivada de u em relação a t é 1 sobre t, e a derivada de t em relação a x é é 2x. É isso? É 2x. Então, quem que eu quero calcular? Eduardo, Oi. derivada de cosseno não é menos seno, não? Correto. Obrigado. Derivada do cosseno é menos seno. Derivada do ln é 1 sobre t. Derivada de x ao quadrado mais 3 é 2x.
Quem que eu quero calcular? Eu quero calcular a derivada de y em relação a x, não é isso? Então, vai ser derivada de y. Eu escrevi y em função de u, então a derivada de y em relação a u. Derivada de u, eu escrevi u em função de t. Então, a derivada de u em relação a t. E o t eu escrevi em função de x, fica a derivada de t em relação a x. Eu substituo os valores que eu calculei. Menos seno de u vezes 1 sobre t vezes 2x. Menos seno. Quem que é meu u? Meu u é ln de x ao quadrado mais 3 vezes 1 sobre t. Quem que é o t? O t é x ao quadrado mais 3 vezes o 2x. Escrevo tudo numa fração só. Derivada de y em relação a x tem um sinal de menos. Menos 2x. 2x seno de ln de x ao quadrado mais 3 dividido por quem? Por x ao quadrado mais 3. E é isso. Gostaram? Conseguiram acompanhar? Alô? Hello, guys. Tudo bem por aqui? Sim, daí tudo bem. Posso ir para frente? L. Vou passar uma outra enunciado da regra da cadeia. Se eu tiver uma f de g de x e derivar ela, vai ser a derivada da de fora aplicado na de dentro vezes a derivada da de dentro. Certo? Vou chamar então h de x é seno de x ao quadrado mais 2. Meu h de x é seno. Não posso chamar o que está dentro do seno de g de x. Então, meu h de x fica seno
de g de x, e o meu g de x é x ao quadrado mais 2. Então, qual que seria minha f? Minha f de x é a função seno, não é minha f? Então, seria aqui f de g de x. Isso aqui é minha f. O que eu faço? Calculo as derivadas. G' de x é 2x e f' de x é cosseno de x. Que a regra da cadeia fala? Fala que minha derivada de h, que é minha derivada da f da g de x é f' aplicado na g vezes a g' de x. Quem que é f'? F' é cosseno. F' de x é cosseno de x. F' de 1 é cosseno de 1. F' de 2 é cosseno de 2. F' de a é cosseno de a. F' de g de x é cosseno de g de x vezes a g', que é 2x. Então, meu h' de x, que eu também posso escrever como derivada de h em relação a x, é 2x vezes cosseno de quem? Do g. O g é x ao quadrado mais 2. Conseguiram acompanhar mais ou menos esse método? Estamos indo. Posso continuar? Pode. Então, vou fazer outra resolução desse exercício. Outra resolução. Então, minha função h era seno de x ao quadrado mais 2. Eu quero calcular a derivada, não é isso?
A regra lá da cadeia fala que isso não é derivada da função de fora, aplicado na de dentro, vezes a derivada da função de dentro. Foi isso que a gente fez agora há pouco aqui. Derivada da função de fora aplicada na de dentro é a derivada da de dentro, a derivada de fora aplicada na de dentro, vezes a derivada da de dentro. Quem que é a derivada do seno? Não é cosseno? Então, cosseno de x ao quadrado mais 2 vezes a derivada de x ao quadrado mais 2, que é 2x. Então, eu posso escrever que meu h' de x é 2x cosseno de x ao quadrado mais 2. E a gente conseguiu calcular isso bem mais rápido. Certo, gente? Mais um exemplo. Esse foi o M. Meu y é seno de x mais x ao quadrado, tudo isso elevado à sexta. Isso aqui não é como se tivesse uma g de x, então como se fosse g de x elevado à sexta. Minha função de fora é elevar a sexta. Quem que é a derivada de elevar a sexta? Não é 6 vezes a função g de x elevado à quinta, vezes a derivada da de dentro, é isso que fala a regra da cadeia, a derivada do seno é cosseno de x mais 2x. Então, posso escrever, isso aqui é 6 cosseno de x mais 2 vezes a g. Quem que é g? É seno de x mais x ao quadrado elevado à quinta. Isso aqui é a minha derivada de y em relação a x. Bem mais rápido para calcular a derivada pensando desse modo. Certo? Conseguiram entender todo mundo?
Aí eu quero que na próxima aula vocês estejam derivando nessa velocidade que eu fiz o último exercício. Vocês têm que começar devagar, fazendo passo por passo. Conforme vai criando facilidade, vai adquirindo prática, vocês vão conseguir calcular as derivadas mais rapidamente. Tudo bem? Tudo bem. Então, eu deixei lá no site do Teams, tem as videoaulas que eu quero que vocês assistam. Eu creio que até sexta eu seleciono alguns exercícios e posto para vocês fazerem. E também uma lista de exercícios para vocês entregarem. Então vai ser exercício para vocês fazerem só para treinar e alguns para vocês entregarem. Aí vocês podem me entregar tipo na terça-feira, alguma coisa assim. Combinado?